Então, vamos dar continuidade no nosso Sefer HaChinuch. Baruch Hashem, já estamos na mitzvah Tzadik Beit, na mitzvah 92. E vamos mudar hoje um pouquinho de assunto. A verdade é que Bezrat Hashem hoje, depois de muitas aulas, a gente vai terminar aqui a parashá que tem mais mitzvot em toda a Torá, que é a parashá Mishpatim. Então, vamos ver a mitzvah 92, é a mitzvah de Shelo levashel basar bechalav, a proibição da gente comer carne com leite. Então, assim fala o Sefer HaChinuch, Shelo levashel basar behemá bechalav, a gente não deve cozinhar carne de... Aqui só um detalhe, ele ressalta aqui a carne de um animal doméstico no leite. Então, só para a gente entender, a proibição aqui de carne com leite, ela se aplica para uma carne kasher com leite kasher. Se a pessoa cozinhar uma carne de um animal não kasher com leite, não entra aqui na proibição da Torá de carne com leite. E mais um detalhe, no finalzinho, ele vai falar isso, que, na verdade, lá para frente, a gente vai falar sobre esse detalhe. Essa mitzvah, ela se repete 3 vezes na Torá em parashiot diferentes. Então, a mitzvah está escrito Shenemar lo tevashel gedi bechalevimo. A gente não deve cozinhar o gedi, o cordeiro, no leite da sua mãe. Então, a gente poderia pensar, obviamente, se a gente não tivesse a nossa Torá oral, se não tivesse a nossa transmissão dos nossos sábios, que a única proibição seria pegar o filhote aqui, o cordeirinho, e literalmente cozinhar no leite da sua mãe, como está escrito aqui no versículo, mas não é isso que a Torá ela quer ensinar para a gente. O Ba Pirush, então os nossos sábios, eles trazem aqui no Talmud uma explicação que de lav davka gedi, não é somente aqui no cordeirinho, eila afilo kol basar behemá bemashma, qualquer animal doméstico, kasher, ele entra na proibição aqui. Por que então fala do gdi e no leite da sua mãe? Para saber que she'en lashon gdi eila lashon basar behemá. Essa lashon de cordeirinho é uma linguagem para se referir a qualquer animal kasher. Ve'hotzi belashon gdi lefi she'abasar davar rach kegdi. Ele só usou essa linguagem aqui do cordeiro porque a carne é algo mais mole, mais suave, como a carne do gdi. ואיך אתה למד כן ממה שאתה מוצא בכמה מקומות בתורה שכתב גדי, והצריך לפרט גדי עזים. Então, olha que interessante. Quando está escrito gdei izim, então estamos falando aqui desse cabritinho, mas quando está escrito só gdi e não está escrito gdei izim, então é uma linguagem genérica para incluir qualquer tipo de animal kasher. Lav davka gdei izim, não só esse cabritinho, eila av kol basar be'emá kayotzebo bemashma, qualquer tipo de carne de um animal kasher misturado com o leite de um animal kasher, a gente vai entrar aqui na proibição da Torá de não cozinhar carne com leite. A verdade é que a gente vai ter 3 proibições, isso lá para frente, o Sefer HaChinuch, ele vai repetir, como a gente falou, essa mitzvah se repete 3 vezes, então lá para frente ele vai entrar no seguinte detalhe, a gente tem 3 proibições, vamos só adiantar um pouquinho o que vai ser falado numa mitzvah lá para frente, mas a gente tem 3 mitzvot diferentes relacionados a carne com leite, então isso vale a pena prestar muito atenção. A gente tem uma proibição de cozinhar carne com leite, a gente tem uma proibição de ter proveito, qualquer tipo de proveito, mesmo que não seja comer a carne com leite, e tem a proibição, obviamente, de comer a carne que foi cozida com o leite. Então, aqui a gente vai aprender algumas coisas dessas 3 proibições, as 3 vezes que aparece na Torá, e essas 3 proibições que a gente vai ter. Então, isso já ensina para a gente alguns detalhes. O que significa que é proibido cozinhar carne com leite? Mesmo que a carne não é nossa e o leite não é nosso,
simplesmente o ato da pessoa ligar o fogo, ele já está fazendo uma transgressão da Torá. Então vem um amigo e fala para você, olha, eu deixei meu almoço, ele está lá no fogo, você pode, ele está em cima do fogão, você pode ligar o fogo para mim? A pessoa vai lá e liga, ele não sabia que lá tem carne com leite dentro da panela, a pessoa está fazendo uma transgressão da Torá. Ter proveito pode ser, por exemplo, não só na alimentação, mas a pessoa que mistura carne com leite para fazer algum creme de passar na pele, ou a carne com leite para fazer algum remédio, qualquer coisa do tipo, que você está tendo proveito, não necessariamente um proveito alimentar, também é uma proibição da Torá, e não pode dar, por exemplo, uma carne que foi cozida no leite, você não pode ter proveito também de dar para alguém, então nem mesmo para um animal comer, a gente não pode, isso tem que ser descartado, isso tem que ser jogado fora, e não pode ter absolutamente nenhum proveito, não pode dar para ninguém, não pode nem mesmo dar para um animal consumir essa carne que foi cozida com o leite. Mas, como já estamos ressaltando aqui, a proibição é uma carne que foi cozida com o leite. Significa que pela Torá, muito cuidado, pela Torá, eu não posso comer só uma carne e um leite que foram cozidos juntos. Mas, por exemplo, pela Torá, se a gente pegasse um hambúrguer e fritar o hambúrguer, pegar um pedaço de queijo e fazer um sanduíche frio de carne com leite, isso pela Torá não teria proibição, mas vieram os nossos sábios e proibiram também a mistura de carne com leite frio. É proibido consumir carne com leite frios e tudo isso faz parte de uma cerca de proteção que os nossos sábios fizeram. Imagina, Deus os livre, se fosse permitido comer carne com leite frio. Então, a esposa prepara algum prato de comida de carne e leite frios e deixa na geladeira, vai dormir. O marido chega tarde do trabalho e ele abre a geladeira, ele vê um pote de comida, ele não sabe o que tem lá, e ele põe lá no micro-ondas e liga o micro-ondas para esquentar. Ele não sabia que era um prato frio de carne com leite, e ele vai acabar fazendo várias transgressões da Torá, já que ele vai cozinhar a carne com leite, já que ele vai acabar consumindo essa carne com leite. Então, os nossos sábios fizeram uma proteção, fizeram uma cerca para a gente não transgredir. Então, é proibido também comer carne com leite frios. Outras coisas que os nossos sábios acrescentaram, esse distanciamento de 6 horas depois que comer carne, eu preciso esperar 6 horas até comer leite. Então, tudo isso já são proibições rabínicas para afastar a gente completamente da transgressão de comer carne com leite. Mas vamos tentar entender qual é o problema. Quer dizer, a gente sabe que kashrut, em geral, todas as leis relacionadas à nossa alimentação, as leis da Torá alimentares, elas são hukim, elas são leis que estão acima do nosso intelecto, não são leis que a gente consegue entender intelectualmente, mas aqui ele vai trazer uma surpresa impressionante. Qual é o shoresh, qual é a raiz dessa mitzvah, de acordo com o Sefer HaChinuch? Lefi adome sheu kenyan ma shekatavno bemitzvat amechashefa. Olha que incrível, para quem lembra, a gente já falou uma mitzvah da proibição de bruxaria. Inclusive, alguma pessoa aqui, ela faz bruxaria, ela teria pena de morte pela Torá, quer dizer, ela teria que ser julgada pelo Sanhedrin, como a gente também já falou nas últimas aulas, aquele tribunal que pode aplicar, inclusive, penas de morte. Então, a proibição do Kishufim, de fazer essas bruxarias, qual que era o grande problema? Que esh baolam dvarim shenesar lanu taravtam besibata inyan shamar nusham. A gente falou lá na proibição de bruxaria que tem alguns tipos de misturas que, se a gente fizer essa mistura, isso causa nos mundos espirituais algo muito negativo. Quer dizer, a gente não tem ideia, quando a gente mistura duas coisas, o que está acontecendo. A grande maioria das misturas que a gente faz no nosso dia a dia, obviamente que não tem nenhum problema. A Torá, ela não vem proibir a gente misturar, colocar
carne com shoyu na panela, quer dizer, estamos misturando aqui, ou qualquer outro tipo das misturas que a gente está acostumado no dia a dia. Mas as coisas que a Torá proibiu de mistura, inclusive o shatnez, a lã com o linho, não pode misturar aqui na mesma roupa, ou as coisas de bruxaria, as pessoas que dominavam toda essa arte aí, isso é chamado arte, mas que dominavam essa sabedoria, esse conhecimento da bruxaria, da mistura de elementos para formar um terceiro elemento, e era sabido dos efeitos espirituais dessa mistura, quer dizer, não é só um efeito físico. Então, se a gente lembrar, né, na nossa cabeça o conceito da bruxa, qual que é o conceito da pessoa lá com aquela poção na frente dela, com o seu caldeirão jogando lá as asas de morcego e as teias de aranha e seguindo lá uma receita, e essa poção ela vai ter algum efeito, quer dizer, essa mistura está causando alguma consequência espiritual. Então, Efshar Shatarob Tabassari Mahalav Bemasea Bishul Yei Sibat Suró Mina Yesodaú. Então, pode ser, assim ele usa essa linguagem, Efshar, pode ser que a proibição aqui de carne com leite também venha dessa proibição de fazer certas misturas, que Deus ele sabe que essa misturar a raiz de dois elementos diferentes pode criar um terceiro elemento que pode causar danos para o mundo, pode causar danos para a própria pessoa, mas para o mundo todo em geral. Então, pode ser que esse é o motivo da proibição da carne com leite. O Ksatrayalesé, ele fala que é um pouco de uma prova, não é uma prova absoluta, mas é um pouco de uma prova para esse motivo da proibição de carne com leite, que, eu vou ser muito sincero, para mim foi uma grande novidade escutar que a proibição de carne com leite é associado também com a mesma proibição da bruxaria, da mistura de elementos que vão criar um terceiro elemento que causa danos para o mundo. Ele fala que um pouquinho de prova nisso é Lefisheba aisurlano bemasea tarovet afalpi shelo nechleino. O que a gente falou no começo? É que a gente não pode, três proibições: a gente não pode cozinhar junto, a gente não pode ter proveito, nem dá para um cachorro comer, dá para uma outra pessoa, alguém que não segue as leis de kashrut, um não judeu que não tem as leis de kashrut, não tem a proibição, a gente não poderia ter esse proveito de dar para ele comer, e não pode comer também a carne com leite. Então ele fala assim, por que seria proibido? Se o problema fosse só alimentar, por que seria proibido a gente cozinhar carne com leite, mesmo que você não comeu? Você está fazendo uma transgressão da Torá. Qual é o problema de eu simplesmente ter cozinhado carne com leite? Então ele fala, Shenirá bazé, she'ein surô mahamat nezek achilato klal. Então parece daqui que o problema não é a alimentação, não é um problema relacionado com a alimentação, e sim com a mistura propriamente dita da carne e do leite. Então, não fazer essa mistura da carne com leite. São dois elementos que, quando misturados, eles vão criar um terceiro elemento que causa danos para a gente. E, obviamente, se causa danos espirituais também, consumir isso também vai causar um dano para o nosso corpo. Ishirano gamken bemakomaher, também a gente foi advertido em outro lugar, sheimulai nasea tarovet lebal nochleino velonenebo. Então, que a gente, se aconteceu de ter essa mistura da carne com leite, da gente não consumir e da gente não ter nenhum proveito, learhika inyan, e tudo isso é para afastar a gente completamente dessa mistura. Então, aqui o Sefer HaChinuch, ele está trazendo ou ele está querendo trazer como uma prova que a proibição principal é a mistura, e as outras proibições, na verdade, são para afastar a gente da proibição principal, que é a mistura da carne com leite. Então, aqui estão me perguntando
se pode usar um vestido de linho com casaco de lã ou vice-versa, não tem problema a gente vestir roupas separadas. O problema da lã e do linho, que é proibido, é quando é costurado junto, quer dizer, é feito um único tecido com a lã e com o linho, e é interessante que também o chatnes, a gente não deve ter proveito disso, então quer dizer, não deve nem misturar e não deve ter proveito, e o Sefer HaChinuch, ele incluiu aqui nas misturas proibidas, que podem causar aqui coisas espirituais negativas. Um dos motivos, por exemplo, que eu escutei da lã e do linho, é que a lã está associada ao Hevel, que ele criava animais, e o linho está associado ao Caim. Então, Caim, ele plantava, né, cuidava de plantações, então a lã e o linho, ele traz forças espirituais dessa mistura de Caim com Hevel e vai despertar forças associadas ao primeiro assassinato da história, quando Caim se levantou e matou o seu irmão Hevel. Então, tem, de novo, nessas misturas, existem consequências espirituais que são negativas. Então, por isso, a gente deve se afastar, e é o que a gente se alongou para falar no caso da Mechashefá, lá da bruxa, da feiticeira, que pode ser bruxo também, feiticeiro, não é só as mulheres. A gente falou lá que também os homens, só que por que a linguagem da Torá está no feminino? Porque é mais frequente que mulheres se ocupavam desse tipo de coisa do que homens, mas também a proibição se aplica para homens se ocuparem com esse tipo de mistura. Viafilo achalom bli shenene mimenu klal, lo que, e se a pessoa comeu, mesmo que ele não teve nenhum proveito, ele vai receber chicotadas. Como assim ele comeu sem ter proveito? A pessoa, ela embrulhou em alguma coisa que ela não sentiu gosto, mas ela acabou consumindo porque ela estava com vontade de comer. Mashen kem beshiar kol isureia machalot. E olha que interessante, todas as outras proibições alimentares, a pessoa ela só está fazendo a transgressão e recebendo as chicotadas se ela tiver proveito. Vekol ze more sheyesod tamo umahmat atarovet. Então, tudo isso é mais uma indicação que o problema da carne com leite não é propriamente dito na alimentação. Isso também é um problema, mas o principal problema não é o proveito, como todas as outras leis alimentares, que a proibição está relacionada ao proveito, que a gente chama de anaat garon, quando você come algum alimento e sente o gosto dele, tem algum proveito do gosto desse alimento, aqui mesmo que não teve nenhuma anaá, nenhum proveito, o ato de você consumir isso já é uma transgressão. Então, isso quer dizer que o problema está na mistura, e o que essa mistura vai desencadear, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual, que vai despertar forças negativas. Como a gente falou bastante, a gente se alongou, para quem quiser, a gente tem isso gravado nas aulas anteriores, na mitzvah de Kishuv, na mitzvah aqui de fazer feitiçarias, de fazer bruxaria. Vezenomar mitohadhak, veadain anu tzrichim lemodai amekubal. Mas tudo isso ele fala que é um pouco difícil, quer dizer, a gente não tem aqui muitas provas disso, aqui são assuntos muito espirituais, e ele quer tentar trazer daqui uma prova para essa ideia que ele está trazendo da proibição da mistura de carne com leite. Vê a Rambam, o Maimonides, Zichrono Livracha, Katav, Benyam Tamaher, o Rambam traz um outro motivo, Amar ki yesh ovdei avodazara, Yavdua bemase tarovet basarim halav. Olha que interessante, o Rambam fala que existiam pessoas que faziam idolatria, e parte do serviço da idolatria era misturar carne com leite. Velachen irrika Torah otá atarovet. Por isso que a Torá está proibindo a gente dessa mistura e desse consumo e desse proveito, já que isso era uma prática idólatra, que as pessoas eram um serviço de idolatria, essa mistura da carne com leite. Vekol ze eineino shaveli, mas o Sefer HaChinuch
ele fala que não gosta dessa explicação do Rambam, isso não preenche ele, a explicação trazida pelo Rambam, mas também parece que a mesma explicação que ele trouxe também ainda não preenche ele completamente. Quer dizer, tem coisas espirituais muito profundas que a gente vê que mesmo os nossos grandes sábios da Torá, eles às vezes ficam em dúvida exatamente qual é o ponto aqui espiritual de cada uma das mitzvot. A gente sabe que até mesmo Shlomo Amelech, o mais sábio de todos os homens, ele achou que ele tinha entendido todas as mitzvot da Torá, usando a sabedoria que Deus deu para ele, ele usava no limite essa sabedoria, até que ele chegou na mitzvah da pará do mar, da vaca vermelha, e aí ele entendeu que tudo da pará do mar era contraditório com a nossa lógica, com o nosso intelecto. Ele não conseguiu entender a mitzvah da pará do mar, e, na verdade, ele entendeu que as outras mitzvot ele também não tinha conseguido entender. Ele achou que ele tinha entendido, mas, no fundo, que ele não tinha entendido nada. Então, se Shlomo Amelech, ele não entendeu, quem somos nós para conseguir entender? A verdade é que entender as mitzvot é para dar um gosto a mais, só que a gente cumpre a mitzvah porque Hashem pediu. A gente entendendo ou não entendendo, a gente sabe que tudo é baseado na sabedoria infinita de Deus e não depende do meu entendimento para eu poder cumprir as mitzvot. A gente cumpre porque Deus pediu e ponto. Isso é o que ele espera da gente quando ele deu as mitzvot, em especial essas mitzvot que são hukim, que são leis que estão acima do nosso intelecto, justamente é para testar a nossa fidelidade nessa área das coisas que a gente não consegue entender. Por mais que tem muitas mitzvot, que a gente tem aqui uma motivação um pouco mais intelectualmente fácil de entender, como a proibição de assassinato, como a proibição de adultério, são coisas que, obviamente, socialmente, não dá para ter uma vida, não dá para ter uma sociedade se não tem uma proibição de matar, se não tem uma proibição de roubar, de cometer adultério. Tudo isso são mitzvot mais intelectuais. Quando a gente chega aqui nos hukim, essas mitzvot, que não tem muito a motivação intelectual, a gente entende que a grandeza de Deus é que ele tem um intelecto infinito, enquanto nós somos limitados. Então a gente cumpre as mitzvot, independente se a gente entende ou não entende. Tanto que o Sefer HaChinuch, ele não está aqui muito satisfeito, nem com o motivo que o Rambam trouxe, e nem com o seu próprio motivo aqui que ele trouxe, e mesmo assim ele não deixou de cumprir toda a Torá. Existem muitas mitzvot que a gente não consegue. O Shlomo Amelech não conseguiu entender a vaca vermelha, ele não parou de cumprir Torá. Então tem muitas pessoas que acabam falando, o dia que eu entender todas as mitzvot, eu vou começar a cumprir. Na verdade, é só uma desculpa que a pessoa está dando, a pessoa não quer cumprir, porque quem quer cumprir vai fazer. Se a gente sabe que foi Deus que ordenou, a gente entendendo ou não entendendo, a gente vai cumprir. Quem fala que só vai cumprir a hora que entender, essa pessoa ela não quer cumprir e só está procurando uma desculpa para apoiar a falta de motivação que ela tem de fazer a Torá. Não é fácil cumprir todas as mitzvot da Torá, não é um pacote fácil, mas é o correto e a gente tem que buscar maneiras, tem que buscar força para conseguir Bezrat Hashem cumprir todas as mitzvot. É isso que a gente veio fazer aqui no mundo. Então, Bezrat Hashem, mesmo as coisas que a gente não consegue entender, ou não consegue entender nada, ou mesmo que não consiga entender de maneira plena, mesmo assim, isso não é motivo para a gente deixar de cumprir a Torá e as mitzvot. Dinei a mitzvah, algumas leis associadas com essa mitzvah, Nichtov Bezrat Hashem Bekitzur Keminhageino, Bemitzvat Isur Achila Vianaa Beseder Kitissa. Na Parashá Kitissa, ele vai explicar um pouquinho. Então, Kitissa ainda vai demorar um pouquinho, mas lá para frente a gente vai ver aqui essa proibição de misturar carne com leite. Venoeged bekol makom u bekol zman, isso se aplica em qualquer época, em qualquer lugar. Besharim venekevot, a proibição se aplica tanto para os homens quanto para as mulheres. Veover aleia o bishel basar bechalav, e aquele que transgrediu e cozinhou carne com leite, afal pishelo achlo, mesmo que ele não comeu
e mesmo que ele não teve nenhum proveito disso, lo que ele receberia 40 chicotadas do Beidin por estar transgredindo uma mitzvah negativa da Torá. Vamos lá para a mitzvah Sad Gimel, a mitzvah 93, Shelo lichrot brit leshivat amamim veken lekol oved avodah zarah. A gente tem uma proibição da Torá, e isso é interessante na história. Para quem tiver interesse, depois vale a pena ler no comecinho do Sefer Yoshua, não é tão no comecinho, mas mais ou menos capítulo 9 ou 10 do Sefer Yoshua, ele vai trazer aqui um detalhe interessante: a gente não deve fazer um pacto de paz com os 7 povos que viviam na terra de Israel. Então, originalmente, quando Yoshua entrou na terra de Israel, tinham 7 povos que viviam lá. Na verdade, um dos povos, chamado Girgashim, eles já foram embora da terra de Israel, eles entenderam que não adianta tentar lutar com o povo judeu, eles escutaram todos os milagres, a abertura do mar, todo mundo soube da abertura do mar, a guerra contra Amalek, depois a guerra contra o Og e o Sihon, que eram reis muito poderosos. O povo judeu está vindo aqui que nem um trator passando por cima. De repente tem a abertura do rio Yarden, quando eles vão entrar na terra de Israel, atravessando o rio Yarden. Então, quer dizer, eles deram a volta tudo por dentro do continente e eles vão entrar um pouco acima do Mar Morto. Eles entraram na terra de Israel e nesse lugar onde passava o Yarden, aconteceu novamente o grande milagre da abertura. Isso aconteceu no dia 10 de Nissan. Então, eles estavam completando aqui os 40 anos que eles estavam no deserto, já que a gente saiu do Egito no dia 15 de Nissan, e no dia 10 de Nissan, eles estão entrando aqui na terra de Israel, depois de passar 40 anos no deserto. Então, quando eles estão entrando, está acontecendo um monte de milagres. Os Girgashim, eles se mandaram da terra de Israel, mas os outros 6 povos tentaram lutar contra o povo judeu. Então, o Sefer Yoshua, ele vai contar sobre todas as conquistas, como foi a conquista milagrosa da cidade de Jericó, que caíram as suas muralhas, depois contra a cidade de Ai, depois contra a coligação dos reis do sul, os reis do norte. Tem todas as histórias das conquistas, e a gente tem aqui uma proibição da Torá, Shelo nichrot brit, a gente não deve fazer um tratado de paz, Shelo naftir be'avateino elamara akofrim shehem shivat amemim shebatorá. Então, a gente não pode fazer um pacto de paz com esses 7 povos que viviam na terra de Israel. São povos ruins, são povos idólatras que faziam questão de negar Deus, mesmo com tantos milagres. Quer dizer, imagina ver todos esses milagres na frente deles, eles estão cientes de tudo, mas eles preferem continuar presos na avodah zará, na idolatria deles. Óbvio que isso também tem a ver que as idolatrias não têm valores morais associados com as idolatrias. As idolatrias liberam tudo, a pessoa serve o Deus de acordo com os seus interesses. Já falamos isso nas aulas, tem inclusive idolatrias. Uma das idolatrias talvez mais, não sei se dá para chamar de interessante ou asqueroso, era a idolatria de Baal Peor, que a forma de servir esse ídolo era fazer as necessidades na frente desse ídolo. Isso é uma maneira da gente, entre aspas, a gente está desprezando esse Deus para mostrar que, na verdade, toda idolatria é para você fazer o que você tem vontade. Então, você serve lá ao Deus um pouquinho de comida, faz o serviço para ele te mandar as coisas que você precisa, e é muito longe do que Deus espera do nosso serviço. Então, na verdade, é como se os deuses da idolatria servem eles e não eles servem o seu Deus. Então, a Torá não quer que, com esses 7 povos que viviam na terra de Israel, que a gente vai fazer qualquer tratado de paz com eles e vai acabar vivendo com eles, eles trazendo todas essas más influências de idolatria, de todos esses valores morais completamente deturpados, completamente corrompidos, que esses povos viviam na época. Eles representam o mal do mundo, e o mal tem que ser extirpado, o mal tem que ser
destruído. Então, principalmente Beartseino, dentro da nossa terra, onde a gente pode atingir o nosso máximo potencial espiritual, Terem Boeino Sham, isso tudo tem que ser antes da gente se instalar na terra de Israel. Então, foram 7 anos de guerra para tirar de Israel os nossos inimigos, esses 7 povos, na verdade, 6 povos que continuavam lá e que preferiram fazer guerra contra o povo judeu do que aceitar a grandeza de Hashem. O Midrash, esses dias eu estava vendo o Midrash, ele fala que, na verdade, eles sim poderiam ter abandonado as idolatrias e ter feito esse pacto de paz e poderiam se tornar, a gente vai ver na próxima mitzvah, na mitzvah 94, que ele fala sobre o conceito de Ger Toshav. O que é um Ger Toshav? É uma pessoa que ele não quer se converter, não vamos confundir com o Ger Tzedek. Ger Tzedek é um convertido, alguém que quer receber sobre a sua vida as 613 mitzvot da Torá, alguém que não era Yehudi, e ele quer receber sobre a vida dele as 613 mitzvot da Torá, então ele pode se converter para o judaísmo. Aqui estamos falando de um Ger Toshav, ele quer morar na terra de Israel, ele precisa, para isso, abandonar a idolatria. A verdade é que ele precisa receber sobre si as 7 mitzvot de Bnei Noach. Quais são as 7 mitzvot de Bnei Noach? Para a gente não esquecer mais, tem um jeito fácil da gente decorar. Aleph, Beit, Gimel, Dalet. O que significa isso? Aleph é Ever Minahai, proibição de comer parte de um animal vivo. Isso era infelizmente, era um costume na época. Eu lembro também, não é nem na época, eu já vi uma vez, eu lembro há muitos anos, era moleque, me deixou chocado uma reportagem de restaurantes finos no Japão que eles serviam, a pessoa ia comer lagosta no restaurante, então ele escolhia lá no aquário qual a lagosta que ele quer comer, eles pescavam na hora, eles tiravam a carne da lagosta sem matar a lagosta, cozinhavam e serviam a carne em cima da lagosta, agonizando na mesa. A gente acha que ainda essas coisas de crueldade com animais eram coisa do passado, não é. Continuam ainda fazendo torada, fazendo todo tipo de sofrimento para os animais que é desnecessário. Então, ele fala, primeiro, então, é Ever Minahai, segundo é Birkat Hashem, proibição de amaldiçoar Deus, usando o nome de Deus. O terceiro, Gimel, é Gezel, a proibição de roubo, e Dalet é a obrigação de Dinim, a obrigação da gente estabelecer tribunais de justiça. Então, todos os povos do mundo têm essas obrigações, e além dessas 4, as outras 3 que para o povo judeu são Yareg Ve'aliavor, é melhor a pessoa dar vida do que transgredir, que são idolatria, relações proibidas e assassinato. Então, essas são as 7 mitzvot de Bnei Noach, que todos os povos do mundo estão obrigados a fazer essas 7 mitzvot. Então, se esses 7 povos da terra, eles aceitassem que eles não querem fazer idolatria e que eles querem cumprir aqui as 7 mitzvot de Bnei Noach, eles não precisam se converter, não é obrigatório a conversão, ao contrário, não é nem mesmo estimulada a conversão. Se a pessoa quer se converter, a gente vai aceitar se realmente tiver com as motivações corretas e a pessoa quer cumprir as 613 mitzvot. Obviamente que não é aceita uma conversão com segundas intenções, alguém que se converte só para casar ou se converte para algum outro benefício que a pessoa vai ter, mas se a pessoa realmente quer, a gente vai aceitar a conversão dela, mas a gente não é proselitista, a gente não vai ir atrás das pessoas para que elas venham se converter. Quem quiser, a gente abre as portas, mas a obrigação é que todo mundo cumpra pelo menos essas 7 mitzvot de Bnei Noach, e, em especial, abandonar as idolatrias. Os povos que não queriam abandonar as idolatrias têm uma mitzvah da Torá da gente exterminar esses 7 povos da terra de Israel. Os Girgashim já foram embora, mas os outros 6 povos, eles vão se querer lutar, porque eles querem manter as idolatrias, eles querem continuar negando a força de Deus no mundo. Então, a gente precisa tirar esses maus exemplos da nossa terra. Shelon Aseimaem, Shalom Venania Rotam Lavod Avodazara,
A gente não podia, a proibição da Torá de deixar eles viverem na terra em paz com a gente, enquanto eles estão lá fazendo as idolatrias, e obviamente que isso vai ter uma péssima influência para o povo judeu. Mishorshei mitzvazu, então qual é a raiz aqui dessa mitzvah? Leabed avodazara bekol meshamshei minolam, a gente deve acabar com todas as idolatrias e todos aqueles que querem seguir as idolatrias, que negam a força de Deus no mundo, que querem atribuir forças a qualquer outro elemento aqui da natureza. Ve'eilu ashiva memim ayu ikar avodazara ve'yesodar ishon. Esses 7 povos era o principal da idolatria do mundo, era a fundação da idolatria do mundo. Ve'alken nekru me'artzam. E por isso eles devem ser arrancados aqui da terra. Venitztavinu leshare shachareichem uleabed zichram leolam. A gente tem que arrancar pela raiz isso, para que não cresça de novo, que não venha de novo esses conceitos idólatras para o mundo. O Kumoshe Katuv Aleihim Batorá, como está escrito na Torá, Acharem Tacharim Otam, mitzvah da gente exterminar, da gente acabar com qualquer coisa que possa florescer novamente essa idolatria e essas crenças falsas que afastam as pessoas do seu objetivo verdadeiro, que é a conexão com o Criador do mundo. Vei mitzvah taseh beseder Vaet Hanan. E essa é uma mitzvah positiva lá na Parashá Vaet Hanan, no final da Torá, vai aparecer essa mitzvah, quando Moshe Rabbeinu está preparando o povo judeu para a entrada na terra de Israel. Todo o Sefer Dvarim é o discurso, os discursos finais aqui de Moshe Rabbeinu, e ele está preparando o povo, e ele vai ressaltar aqui a mitzvah de exterminar, tem que acabar com toda a idolatria de dentro da terra de Israel. Se os povos aceitarem não fazer idolatria, tudo bem. Se eles não aceitarem, eles devem ser exterminados junto com a sua idolatria. Aqui no Sefer Yoshua, que a gente falou no capítulo 9 ou 10, tem a história dos Givonim. Era um dos povos aqui que viviam na terra de Israel, e eles enganaram o povo judeu, fingindo que eles vieram de longe para fazer um tratado de paz, sem abrir mão das idolatrias. No final das contas, eles acabaram se convertendo. O Yoshua ficou muito bravo com eles, mas eles acabaram, no final das contas, se convertendo e abandonando as idolatrias deles. Vesham arich bamitzvah, também essa mitzvah ele vai se alongar lá na Parashá Vaet Hanan, Bezrat Hashem, Venagid sibat yot baolam, almot araot lama, e lá ele vai explicar por que Deus criou e permitiu que esses povos se mantivessem no mundo, pessoas com essa índole ruim, que querem servir às idolatrias, que querem negar a força de Deus no mundo. Veki mitzvah zu bichlal mitzvah a noagot. Então, essa mitzvah vai estar também dentro lá da mitzvah que vai aparecer na Parashá Vaet Hanan. Elas estão conectadas. O Minas Harabahem, e a advertência que a gente tem aqui nessa mitzvah, Nishma Azhara Shelo Nichrot Brit Lekol Ovdei Avodazara. Então, na verdade, com nenhum idólatra, a gente deve ter um pacto de paz, um pacto de uma convivência juntos. Aval Yesh Hiluk Ben Shivat Amemim Leshiar Almot Ovdei Avodazara. Mas tem uma diferença aqui entre os outros povos que fazem idolatria e os 7 povos que seriam os nossos vizinhos dentro da terra de Israel, que Shear Almot e Meinil Hamim Imano, em Mitzvalenu Leorgam. Quando os outros povos do mundo que fazem idolatria, se eles não atacarem a gente não tem nenhuma mitzvah de atacar eles. Eila Shelo Yeshvu Be'artzeinu Ache Yazvu Avodazara. A única coisa que a gente não pode permitir que eles habitem na nossa terra enquanto eles não abandonarem a sua idolatria. Ve'eilu shivat amemim nitztavinu leargam bechol makom shenuchal lahem. Então, aqui os 7 povos da terra de Israel, a gente sim tem uma mitzvah de destruir esses povos. Eila imken yanichu avodazara, a não ser que eles abandonem a idolatria deles. Ve'ainyan,
Lefisheem ayu ikar avodazara ve'yosodar rishon, como shekatavti. Então, como a gente já mencionou, eles representam a idolatria, eles são o principal da idolatria do mundo. Naquela época, eles são os fundamentos da idolatria do mundo. Então, aqui não tem conversa. Aqui tem que, ou eles abandonam isso, ou a gente tem uma mitzvah de exterminar. Vekol mi sheba liado, echad mehem viachol leargo, velo sakaná, velo argo, ou verbelav. Então, obviamente que isso não se aplica hoje em dia, mas naquela época, todo aquele que tivesse a possibilidade e não se colocar em perigo de vida para cumprir essa mitzvah e não cumpriu, ele deixou de cumprir aqui uma mitzvah da Torá. Vezé chamarno shovdei avodazará beshein nilhamim imanu shelon neargem davka oved avodazará minaumot aval Israel oved avodazará. Então, isso que, se a gente vê outras pessoas fazendo idolatria, que a gente não precisa ativamente matar essa pessoa, isso vale para os outros povos do mundo, mas para Am Israel, se a gente vê um outro judeu que ele está fazendo idolatria, Kegon Aminim, Veameshumadim, Veapikorsim, são todas as, entre aspas, seitas do povo judeu que abandonavam a crença de um único Deus e começavam a ir para o caminho das idolatrias, da negação da Torá, ou da Torá inteira, ou de parte da Torá, mitzvah além no leargam. Existe uma mitzvah da Torá da gente exterminar qualquer judeu que é idólatra, que faz idolatria, que foi advertido e que tem testemunhas que ele fez idolatria, tem mitzvah aqui de matar, como a gente vê na Torá, por exemplo, alguns que morreram na época do bezerro de ouro. Quem morreu na época do bezerro de ouro? Aqueles que estavam fazendo idolatria mesmo, a grande maioria do povo, a gente já explicou nas nossas aulas da Parashat Shavua, no bezerro de ouro, eles não estavam fazendo idolatria, eles estavam procurando um intermediário para guiar eles, já que eles achavam que Moshe tinha morrido, mas aqueles que sim fizeram idolatria, que foram advertidos e que fizeram idolatria com testemunhas, esses receberam pena de morte pela Torá, Lefi Shehem Metzerim Le Israel, e são pessoas que estão causando estragos para o povo judeu. Essas seitas aqui causaram muitas dificuldades durante a nossa história, muitas vezes se aliaram aos nossos inimigos para prejudicar o seu próprio povo. Então, Mutav Yovdu Elef Kayotzebam Velo Israel Echad Kasher. Então, é melhor que morram 1000 dessas pessoas ruins que querem trazer idolatria para o mundo, que querem negar Deus, que querem negar a Torá, do que a morte de uma única pessoa inocente e que vive da maneira correta. Midinei a mitzvah, ma shamru shemekablim otam imratzu lachzor bitshuvah. Então, das leis aqui, que a gente pode receber qualquer povo que aceite abandonar as idolatrias. De novo, não precisa se converter, pode ser um ger toshav, não precisa ser um ger tzedek que se converte, pode simplesmente morar entre a gente com a condição que eles abandonem a idolatria deles. Veyeter prateia mevorim be Sanhedrin. Mais detalhes vão aparecer na Parashá, no tratado de Sanhedrin. E só para a gente fechar hoje, vamos para a nossa última mitzvah da Parashá Mishpatim. Aula que vem, Bezrat Hashem, já vamos começar uma Parashá nova, Parashá Terumá, que é a Parashá que fala da construção do nosso Mishkan. Mas vamos terminar aqui a última mitzvah da Parashá Mishpatim, uma Parashá extremamente longa, com muitas mitzvot. Então, a última mitzvah é Shelo leoshiv oved avodazará be'artzeinu. Não permitir que um idólatra ele venha viver na nossa terra e se transformar no nosso vizinho. Então, obviamente que ela está conectada com tudo que a gente explicou aqui na mitzvah 93, vem a mitzvah 94, Shelo lishkon ovdei avodazará be'artzeinu, não permitir que um idólatra viva na nossa terra, em Eretz Israel, Shenemar, como está escrito no versículo, Lo yeshvu be'artzecha pen yachitu otcha li. E aqui a Torá está trazendo explicitamente a motivação dessa mitzvah. Não permita que eles habitem na sua terra, esses idólatras, porque eles vão te afastar de mim.
eles vão te levar para os caminhos da idolatria, que é um caminho muito mais fácil, é um caminho sem responsabilidades, faz o que você quiser sem nenhuma preocupação, é um caminho que é muito mais sedutor do que o caminho da emet, o caminho da verdade. Então, Mishorshei a mitzvah, as raízes da mitzvah, Mashenigle bakatuv, Bishvil Shelon Ilmod Mikfiratam. Então, está explícito aqui o motivo dessa mitzvah, que a gente não aprenda dessa negação de Deus, desses idólatras, que isso não tem uma influência negativa nas nossas crenças. Dinei a mitzvah, vamos ver algumas leis relacionadas com essa mitzvah, Kegon, Mashamru Zichronon Livracha, Sheilu Ratzu Leaniah Avodazara. Então, o que os nossos sábios explicaram. Então, isso está no Tratado de Avodazara, tem um tratado que ele vai falar justamente sobre as idolatrias, as leis relacionadas com idolatria. O que está escrito lá? Que se a pessoa quiser abandonar as idolatrias, mesmo que ela era um idólatra e ela quer abandonar essa vida, eles podem viver conosco na nossa terra, a gente vai abrir as portas para eles, já que eles abandonaram as idólatras. Não, mas eles eram idólatras, mas eles fizeram tchuvá, eles se arrependeram e abandonaram suas idolatrias, eles podem viver com a gente. Nikra Ger Toshav. É isso que a gente já adiantou na mitzvah anterior, eles são chamados de Ger Toshav. Então, Klomar, Sheu Ger Lenyan, Sheutar Leishev Be'artzeno. Ele é Ger, ele seria um convertido, mas não que ele é um convertido completo, que ele recebeu em sua vida 613 mitzvot, ele é Ger no sentido que ele é permitido viver com a gente na nossa terra, como falam os nossos sábios, eis eu Ger Toshav, Zé Kibel Shelo Lavod Avodazara, esse que recebeu sobre a sua vida que ele não quer mais fazer idolatria. Então não adianta, obviamente, só receber da boca para fora. Se a gente perceber que era só uma mentira para vir viver na nossa terra e ele vai continuar fazendo idolatria, a gente vai ter a mitzvah de tirar ele de lá. Veim loinia ravodazara, se ele não abandonou as suas idolatrias, em tzarich lomar shein mochrim lo karka, óbvio que é proibido vender uma terra para essa pessoa morar lá em Eretz Israel, mas não só isso que é proibido vender, ela apilo leaskir lo baitasur, é proibido alugar para essa pessoa uma casa. A gente não quer trazer vizinhos idólatras para viver junto com a gente, para trazer maus exemplos, para trazer más influências. Kolzman she iskor le dirá. Então, é proibido alugar para moradia. Se você está alugando isso como moradia, é proibido não só vender uma terra, como alugar uma terra de moradia. Lefi, Shemachni, chama Vodazara. É óbvio que ele vai trazer idolatria para essa casa, para essa habitação. E o nosso Pirkei Avot, a ética dos patriarcas, ensina que a gente deve tomar cuidado com o Shachen Ra, com o nosso mau vizinho, que vai trazer para a gente más influências. Avalis Horatomutar, mas se ele quer alugar para fazer negócios, aqui não tem proibição. O Bilvat lo yaskir leshlosha bnei adam, com a exceção que ele não pode alugar isso comercialmente, nem comercialmente, se forem 3 pessoas, lefish shlosha davar kviutu vendraui lekavam. Porque 3 já é um conceito de fixar alguma coisa, e não é correto que a gente fixe essas pessoas que são idólatras para viver na nossa terra. Ve'chilu kadinim shamru zichron livracha sheyesh benyan zeh ben batim lesadot vekramim uben Súria ler Israel. Tem também algumas diferenças se são casas ou se são campos e vinhedos. Também tem diferença se é Eretz Israel ou que ele chama de Súria. Então, o que acontece? A gente também já mencionou isso nas aulas anteriores. Algumas regiões de Israel, elas não eram originalmente, não estamos falando de Israel hoje em dia, estamos falando historicamente, né, da terra de Israel. Algumas épocas, como, por exemplo, na época de David Amelech, David conseguiu ter muitas
conquistas, muitas vitórias nas guerras contra os nossos inimigos que viviam em volta da gente. Então, ele conseguiu anexar muitos territórios que originalmente não estão nas fronteiras que Deus definiu para o povo judeu. Isso adquiriu uma certa santidade. Então, tem algumas mitzvot que se aplicariam para essas regiões que foram naquela época anexadas, enquanto tem outras coisas que não se aplicariam. Então, ele fala aqui no Talmud, ele vai trazer diferenças entre Súria e Eretz Israel, essa região da Síria e o resto da terra de Israel, que é do povo judeu, é explicitamente na Torá, quais são as fronteiras, Veyeter Prateia e alguns outros detalhes aqui dessa mitzvah, Mevoarim Besanhedrim Ve Avodazará, a gente vai encontrar principalmente em dois tratados, o Tratado de Sanhedrin e o Tratado de Avodazará. Lá no Talmud tem todos os detalhes. Venoeged Besharim Unekevod Baaretz. É uma mitzvah que se aplica para os homens e para as mulheres dentro da terra de Israel, obviamente, que é uma mitzvah em relação à terra de Israel. Veover aleia o Mahar Lahem Karka, a pessoa que transgrediu e vendeu para eles um pedaço de terra, ou esquirou lahem, ou até mesmo alugou para eles um pedaço de terra, uma casa, qualquer lugar onde eles podem habitar entre nós, e eles certamente vão levar a idolatria, certamente vão ser uma má influência. Bemakom sheino rashai avar al mitzvat melech. Então, se são condições que não existia permissão nenhuma, a gente falou algumas exceções, se não está dentro das exceções, essa pessoa que alugou ou vendeu está fazendo uma mitzvah, está descumprindo uma mitzvah da Torá, ele está indo contra uma mitzvah do rei dos reis, mas ele não apanha aqui, porque lefish efshar limkor lahem karka ou leaskir belo asiat maase. Olha que interessante, a gente já falou uma regra que a gente só vai aplicar pena de 40 chicotadas quando tem algum ato envolvido. Quando a gente fala de aquisição de terras, pode ser adquirido com ato, tem várias formas de adquirir uma terra, que é chamado de o kinyan, essa aquisição, ela pode ser feita através de razaká. Razaká seria o uso da terra, você usar a terra como um proprietário, por exemplo, construir um muro em volta da terra, isso mostra que você é o dono da terra, até caminhar por todos os limites da terra mostram que você é o dono dela, ou construir alguma coisa dentro daquela terra também mostra que você é dono. Existe uma forma de kinyan, de aquisição, através de atos. Então, a pessoa, ela se fez uma aquisição para outra com ato, ela deveria apanhar. Mas por que ela não vai receber as 40 chicotadas? Porque existem outras maneiras de adquirir terras que não são através de atos. Por exemplo, a pessoa pode adquirir com dinheiro, a pessoa pode adquirir com documento de aquisição aqui, com shtar de aquisição. Então, já que é efshar limkor, é permitido vender terras de uma maneira que não envolvam nenhum ato físico da pessoa construir alguma coisa, fazer algum ato que demonstrem o domínio dela sobre esse lugar que ela comprou, já que existem maneiras que não envolvem atos, então, mesmo que envolva atos, a gente não vai aplicar aqui o castigo das chicotadas. Então, terminamos aqui na mitzvah 94, a gente finalmente termina a parashá Mishpatim, e na parashá Trumá, como a gente falou, é a parashá da construção do Mishkan. Na verdade, não é nem da construção, são as ordens de Deus para a construção do Mishkan. Quer dizer, Deus vai comandar como tem que ser o Mishkan, como tem que ser os utensílios. Então, obviamente, que as mitzvot que vão aparecer aqui na parashá Trumá, a gente vai ver que são só 3 mitzvot na parashá inteira, mas, obviamente, que vão ser mitzvot relacionadas com o nosso Mishkan e com os nossos utensílios, e a gente vai começar a ver isso, Bezrat Hashem, a partir da semana que vem. Shavua Tov.